de Jesus. Bom, vamos para a palavra de Deus, amém? Feche os seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor nessa noite que nos dê espírito de revelação, de sabedoria e de entendimento no pleno conhecimento da verdade que é a Tua palavra. Senhor, nós queremos declarar, abre o nosso entendimento para receber da parte do Senhor. Eu repreendo todo o cansaço, toda a sonolência, toda a distração nessa hora, que a Tua palavra seja liberada e que os meus irmãos recebam tudo aquilo que o Senhor tem preparado para eles nessa noite, em nome de Jesus. Diga amém. O tema da mensagem de hoje é salvos para reinar. Semanas que passaram, nós pregamos sobre salvação, sobre a vida eterna. Também falamos sobre recompensa. E nós entendemos então, fazendo um retrospecto só rapidamente, que a vida eterna é a salvação. Envolve o quê? Graça mediante a fé. É justificação pela fé. Nós cremos, por isso nós recebemos. Ontem eu falei para os batizandos lá, eles estavam tomando uma posição de fé mediante a eles entregarem suas vidas para Jesus. E quando eles entregaram suas vidas para Jesus, uma trajetória começa, um novo caminho. Em Cristo, é claro, porque Jesus é o caminho. Mas algumas pessoas sempre perguntam, eu louvo a Deus pelas perguntas, eu quero dizer, não fique com dúvidas. Eu acho que eu recebo muito poucas perguntas. E eu acho que tem muita gente que tem dúvidas sobre muita coisa. E não tenha vergonha de perguntar. Sabe o que acontece? As pessoas elas acham que a pergunta que ela vai fazer é uma pergunta boba. Algumas pessoas falam, ai pastora, desculpa fazer essa pergunta, eu sei que talvez pode parecer boba, eu não acho que nenhuma pergunta é boba, nem tola, nada. Toda pergunta, ela tem um fundo de alguém que quer saber algo, quer aprender, quer crescer em sabedoria e conhecimento. Então não deixe de fazer suas perguntas. Eu não sou o dono da verdade, mas eu posso buscar se eu não souber. Então não deixe de fazer suas perguntas. E uma das perguntas que me fazem com bastante frequência, uma delas, eu sou salvo para quê? Se o senhor falou que para ser salvo é só crer e confessar, tá, eu estou salvo agora. E se eu nunca mais quiser botar os meus pés aqui, vir no culto, e nem ler a Bíblia, e nem fazer nada que o Evangelho manda eu fazer, e eu simplesmente decidi viver minha vida, eu continuo salvo? O que você acha, sim ou não? Sim, a salvação é um presente, é um dom de Deus. Mas quando você faz isso, você faz porque lhe falta entendimento. Porque Deus te salvou para algo. Deus não queria só te livrar do inferno. Apesar que eu preciso dizer para você que Deus não te livrou só do inferno. Na verdade, a salvação é muito mais do que livrar do inferno. Deus te livrou dele mesmo. Como assim, pastor? Porque a ira de Deus vai vir sobre a terra. E só os filhos de Deus não vão receber a ira. Quem são os filhos de Deus? Aqueles que creram e confessaram Ele como Senhor e Salvador das suas vidas. Então a ira de Deus que virá sobre essa terra, e pode chegar a qualquer momento, não virá sobre os filhos. Se você já é salvo, se você é filho de Deus, quantos filhos de Deus estão aqui? Levante a sua mão só para mim ver. Se você é filho de Deus, não se preocupe. Descanse no Senhor, porque Ele não vai deixar você passar pela grande tribulação. Agora, você precisa estar no caminho. E aí você precisa entender o porquê que você foi salvo. Parte do princípio que eu quero falar para você lá de Romanos capítulo 5, verso 17. Projeta para mim Romanos 5, 17. Glória a Deus. 5, 17. Romanos 5, 17. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte. O que a Bíblia está dizendo aqui? Pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte. Quem é esse um? Ó, tem confusão no ambiente. Olha, Adão. Lembre-se, por onde a morte entrou? Pelo pecado. Por onde entrou o pecado? Por Adão. Então, ele está falando de Adão aqui, glória a Deus. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Cristo Jesus.
Então o que Romanos 5,17 está falando? Por que você se tornou pecador? Pelos seus pecados ou pelos pecados de Adão? Vamos aqui recapitular a história. Adão e Eva no paraíso. Eles foram criados para ter um estilo de vida de relacionamento com Deus. Eles foram criados para cultuar a Deus. E o que acontece? A serpente entra na jogada. Ela está lá no Éden, ela fala com Eva, e o negócio é tão miraculoso, porque só por si só, se alguém vê uma serpente, é capaz de correr. Se essa serpente falar oi, a pessoa desmaia. Mas a serpente falou com Eva lá no jardim. E o que aconteceu? Qual foi o desfecho dessa história? Ela acabou cedendo à tentação do diabo. A serpente é o diabo. Hoje não é mais serpente, é o dragão, a antiga serpente. Ao Eva cair, Adão também caiu. Mas pastor, de quem é a culpa? Para com essas coisas de acusação aí. Não precisa saber quem é o culpado. Quer culpar alguém? Culpa o diabo. A culpa é do diabo. Amém? Amém, irmãs? Amém, irmãos? A culpa é do diabo. Foi ele que tentou. Então eles caíram. Eles tiveram então, no momento que eles caíram, a separação. Mas por que Deus criou eles? Para eles dominar. Dominar é reinar sobre o jardim, sobre tudo. Deus deu autoridade a eles. Quando eles caíram, eles perderam essa autoridade. Mas acontece algo extraordinário de forma ruim. Todo aquele que nasce agora de Adão e Eva, nasce com a semente do pecado. Porque eles, por meio deles o pecado veio. Viu que a Bíblia fala? Pela ofensa de um só. E por meio de um só, reinou a morte. Por meio de Adão. O que isso quer dizer? O bebê. Nasceu o bebezinho agora, está aí no seu braço, está lá no Domin Kids, a criança. É um pecador, sim ou não? É um pecador. Pastor, mas nunca pecou? Algumas coisas que as pessoas não entendem isso, elas me chamam, elas falam, esse pastor aí, ele fica falando que as crianças é pecador. Não, eu aprendi com a minha avó, que é anjo até os 7 anos. Nem você não acredita numa coisa dessa. É só pegar um Brian da vida, você vai achar que é um demônio, não um anjo. Quebrava tudo, pulava as paredes, arrebentava tudo. Então, essa história de anjo te contaram, mas assim, é que nem aquela história que todo mundo é filho de Deus. É tudo mentira. Falta de conhecimento bíblico. Vamos lá. Quando a criança nasce, ela nasce pecadora. Ela não cometeu nenhum pecado. Mas ao longo da sua vida, num determinado momento, ela vai pecar. Porque é a natureza dela. Então, a culpa pelo pecado dela, não é dela. É lá do Éden. Entendeu o que eu estou dizendo? Você foi condenado pelo pecado de Adão. Por isso que Jesus disse, importa-vos nascer de novo, senão ninguém vai ver o reino de Deus. E aí essa criança vai crescer, e vai chegar um momento que a mamãezinha vai estar dando mamar, e vai ter que fazer uma outra coisa e tentar tirar a criança do peito. A criança vai fazer o quê? Tentar morder a mãe. Quem que ensinou isso? Foi o pediatra, 5 passos para a defesa pessoal do leite. Não foi. Ela aprendeu por causa do instinto dela. Aí tem um irmãozinho que vem tentar pegar o brinquedinho dela. Quando o irmãozinho bota a mão, ela pega nos cabelos do irmão e puxa. Quem que ensinou isso? Esse pediatra, que ele também é lutador de judô. Ele falou, se alguém pegar o teu brinquedo, puxa pelo cabelo. Não, foi a natureza pecaminosa dentro dela. Por isso nós precisamos alinhar, disciplinar. Estava aqui com a minha neta agora, aqui na frente, e ela estava em transe no meu microfone. Ela estava olhando para o meu microfone, olhava para mim, sorria, ia levar a mão, eu falava, não. E ela sorria, ela sabe os seus limites. Ela vai lá na minha sala. Todo dia que ela chega aqui, um dos primeiros lugares que ela vai é na minha sala. Hoje eles levam ela, mas vai ter um dia que ela vai sozinha. E ela chega lá, atrás da minha sala, tem uma figura que veio de Israel, do leão e do cordeiro.
E ela chega e fala, aum. É a maneira dela de falar, o linguajar dela de falar, o leão. E aí, tem o leão, o cordeiro, e atrás do cordeiro tem a menorá, que é o candelabro, que também veio de Israel. Ela bota o dedinho no cordeiro e olha para mim. E eu falo, cordeiro. E ela bota o dedo no outro e ela fala, aum. E o leão. E ela fica, o cordeiro e o leão. E um dia, ela quis pegar a menorá. E eu falei, não. Ela tirou a mão, falou, olhou para mim. Eu falei, a menorá não. Agora ela chega na minha sala, ela fala, bota a mão no cordeiro, o leão, e eu falo, e a menorá? Ela fala, Aí você deve estar louco para perguntar, né? Por que a menorá não, pastor? O que tem de poderoso na menorá? Nada. Eu só estou ensinando que ela tem limites. Entendeu o que eu estou dizendo? Existem limites. E quem bota somos nós. Ela olhou para o meu microfone que ela quis pegar. Eu falei, não, pode botar ela aqui agora. Eu pego ela no meu colo, ela não vai pegar o microfone. Por quê? Porque tem limites. Por que o senhor está falando isso? Porque tem uma natureza pecaminosa dentro dela. Se eu deixar a natureza dominar, fica uma vergonha. É ou não é? Então, toda criança nasce com essa natureza. E ela vai ter que morrer um dia. Ontem o exemplo foi isso, no batismo. Eles morreram e nasceram de novo uma nova vida. E agora? Agora entra a segunda parte do versículo. Mas os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça, reinarão em vida por meio de Cristo Jesus. Então, por que Deus te chama para ser salvo? Por causa que Cristo te deu essa oportunidade. Ele morreu. Mas e agora para reinar? Cristo também te ajuda. Porque são pelas obras da graça que nós reinamos com Jesus. Quantos estamos entendendo? Diga amém. Então tudo está sobre Ele, sobre Jesus. Não é você que vai fazer alguma coisa com as suas habilidades. Olha, pastor, eu sei fazer isso. Glória a Deus que você sabe e continue sabendo. Mas se Deus não fizer através de você, são obras mortas. Não tem fundamento para Deus. Deus só aceita obras que Jesus fez. Pastor, eu me comporto direitinho. Eu não faço mal para ninguém. Eu não faço nenhuma maldade. Eu ajudo as pessoas. Eu só não gosto muito desse negócio de igreja de Jesus. Vai para o inferno fazendo esse monte de bondade. Você acredita nisso? Talvez não. Porque na cabeça do ser humano, a salvação envolve a bondade que você faz. Não, a salvação envolve a bondade que Cristo fez. Porque se envolvesse a bondade que você faz, Jesus morreu em vão. É ou não é? E ele não morreu em vão, ele morreu para salvar o pecador, da qual eu sou o principal deles, como dizia o apóstolo Paulo. Mas ele morreu para nos salvar. E todo o escrito de dívida que havia contra nós foi lançado sobre ele naquela cruz. Então, agora, depois da salvação, ele me chama para fazer parte do seu reino. Agora, que reino é esse? É o reino que virá. Mas que para nós, os cristãos, já chegou. Porque ele nos chama para reinar em vida. Então, nós podemos reinar sobre o quê? O que é reinar em vida hoje? Vou te falar. É reinar sobre as circunstâncias. Quantos aqui, nessa noite, talvez sobre a sua vida, sobre seu filho, seus familiares, algum parente ou algum amigo, uma notícia ruim chegou, irreversível. Não tem mais jeito, vai morrer. Não tem mais jeito, acabou. E alguém decidiu reinar em vida sobre aquela circunstância e dizer, eu não aceito isso, Senhor. Em nome do teu Filho Jesus Cristo, eu declaro a cura sobre essa pessoa. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu expulso esse espírito de morte que está aprisionando essa pessoa. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu trago essa criança de volta à vida. O que é isso, pastor? Eu estou reinando em vida sobre as circunstâncias. E aí o que acontece? Deus, Ele faz o milagre. Às vezes não é do jeito que a gente espera, mas é sempre do melhor jeito. Deus faz o milagre. Então, essa é uma característica do reinar em vida. É se colocar posicionado contra as circunstâncias. Você foi criado para desfrutar da abundância de Deus, para experimentar o sucesso de tudo que você faz.
Sabia? Há uma palavra de Deus que diz: tudo aquilo que você tocar, abençoado será. Onde você colocar a planta dos seus pés, Deus te dará por herança. Agora nós precisamos trazer isso para a realidade da nossa vida, que é um posicionamento de fé contra as circunstâncias que dizem o tempo todo que não. Você viu hoje o obreiro falando aqui, reunimos essa semana, foi trágico. E aí, pastor, vamos parar com tudo? Parar? Parar? Parar é uma palavra que não existe no meu vocabulário. Nós vamos até o fim, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Deus vai mandar recurso de todos os lados, vai chegar recurso, a nossa conta bancária vai estremecer, nós vamos pagar cada aluguel certinho, em dia, cada conta de luz, cada conta de água, cada compromisso, porque Ele é fiel. Pastor, mas as circunstâncias, e eu estou para lá me lixando com as circunstâncias. Eu creio num Deus que está acima das circunstâncias, Ele está fora do tempo, Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim, Ele está no começo, Ele está no fim, Ele está contigo, Ele está no caminho, não, Ele é o caminho, Ele te ama, mas Ele não é só o amor dele está em ti, e aí esse amor nos condiciona. Quando nós depositamos a nossa confiança e nos posicionamos em fé, nós reinamos sobre a circunstância. E aí o que acontece? Decretos de reis devem ser cumpridos, não podem ser revogados. E aí quando você entende quem você é, você então entende que você está destinado à vitória. E essa vitória está debaixo da glória. Eu uso uma brincadeira aqui às vezes. Os irmãos falam assim: pastor, vai ter glória no culto hoje? Eu falei: ela não está vindo ultimamente, mas a vitória está vindo. Então, se não tiver glória, a vitória vai ter. Eu brinco que tem uma irmã nossa que é a glória e a outra irmã que é a vitória. Então, assim, esse culto é cheio da glória e da vitória. Aleluia. Então, nós somos chamados para declarar isso, e um posicionamento de fé. Viver sobre as circunstâncias é viver uma vida destinada à vitória. Você nasceu para vencer. Isso não é uma palavra de palestrante motivacional, é uma palavra de um profeta de Deus, Jesus, está escrito na Bíblia, é a palavra dele. A vitória está liberada sobre aqueles que creem e que reinam sobre as circunstâncias. Então, você pode reinar sobre tudo ao seu derredor. Pastor, enfermidade, claro que pode. Quando você reina sobre a enfermidade, ah, pastor, mas eu orei lá e o cara morreu, a mulher morreu. Você orou? Orei. Então, ele venceu. Só que as pessoas acham que a morte é o final de tudo, e esse é o problema. Quem não sabe lidar com a morte, não entende. A morte para os cristãos é só uma passagem. É um piscar de olhos, uma mudança de cenário. Uau! Eu fico às vezes imaginando, você não faz isso? Eu fico imaginando a minha chegada lá. Sério, várias vezes eu já imaginei. Eu chegando, entrando nos portões celestiais, e aquele monte de gente que ao longo desses 19 anos eu ganhei para Jesus, e eu me encontrar com cada uma delas lá. Vai ser fantástico, né? Imagina, nós vamos encontrar com essas pessoas, elas vão saber quem nós somos, e nós vamos saber quem elas são. Porque a mente é uma função da alma, e a alma vai, o espírito vai, o corpo vai para o pó. Nós vamos ganhar um corpo glorificado. Mas tudo que você vai chegar lá e vai ver, como resultado do seu trabalho de reinar em vida, são as pessoas que você ganhou para Jesus. Isso é maravilhoso, porque quanto mais você entende isso, mais você se coloca à disposição para servir o reino de Deus. E aí você reina, porque lembra quando Jesus está com seus discípulos, no Evangelho de Mateus, os discípulos falam assim: mestre, ensina-nos a orar. Nós queremos orar como o Senhor ora. O que Jesus fala? Claro, todas as vezes que você orar, ore assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. E tem um momento que ele diz: seja feita a tua vontade. Como é que é? Ele está dizendo: orem para que a vontade do céu seja feita na terra. Por quê? Porque o que está acontecendo na terra não é vontade de Deus. Então quando você ouve às vezes as pessoas falando: ah, o fulano lá morreu. Fazer o quê, né? Deus quis. Eu estou fora desse Deus quis. Deus não quis. É unção, ela caiu da unção, fica tranquilo. Olha só. Olha para cá, está tudo sob controle. Se tu atrapalhar meu culto, Cecília, depois eu te dou umas varadas. Olha para cá. Veja só.
Eu perdi o foco aqui do que eu estava falando agora. Distração é um problema. Eu fiz uma pergunta. Muito obrigado, Leandro. É uma benção. Seja feita a tua vontade na terra como é feita no céu. Jesus ensinou a orar sobre isso. Então, tudo que acontece na terra não é vontade de Deus. Se ele manda vir fazer a vontade do céu na terra, é porque o que acontece na terra, muita coisa não é vontade de Deus. Morte é vontade de Deus? Doença, tristeza, depressão, escassez, miséria, falta de dinheiro. Você querer tomar uma Coca-Cola e não ter um vintém no bolso. Não é de Deus esse negócio, não é vontade de Deus. Vontade de Deus é que você tenha em abundância, para ser uma bênção na vida dos outros. Para quando chegar alguém que não é da igreja aqui e falar assim, ai que vontade de tomar uma Coca-Cola, sei lá e comprar e dar para ele. Fala, toma. Quem deu? Você fala, Jesus. Não é bom ter recurso para fazer isso? Você chegar ali na cantina no final, falar nisso, tem cantina hoje? Tem? Vocês têm, essa cantina está terrível. Se chegar na cantina ali, tem um visitante aqui e falar assim, deve estar muito bom esse pastel aí, que vontade de comer um. Você vai lá e compra e entrega para ele. Seu pedido foi recebido. Não, mas eu não tenho dinheiro. Não, Jesus está te dando. É bom fazer isso ou não é? Deus quer te prosperar para que você seja uma bênção. Essa é a verdade. Agora, pastor, e se eu não estou vivendo isso? É hora de reinar em vida. Reinar em vida é reinar sobre as circunstâncias. Eu declaro, há 8 anos para 9 anos vai fazer que eu estou aqui. Esse mês faz 9 anos. Hoje é dia 24, há 3 dias atrás, fez 2 anos que nós estamos nesse prédio. Dia 21 de novembro nós entramos aqui, de 2022. Esse prédio aqui não era nada disso que você está vendo. E nós não somos uma igreja rica hoje em espécie financeira, mas nós somos ricos no céu. Tudo que nós precisamos, Deus nos dá. Deus nos dá, nós não estamos presos às pessoas. Pastor, meu sonho é que entre alguém rico, milionário aqui, que o dízimo dele vai resolver nossos problemas. Não vai não. Rico, quanto mais rico, pior é, não dá dinheiro. Essa igreja sobrevive com os irmãos, e eu quero louvar a Deus pelos nossos dizimistas. Eu louvo a Deus que nós somos os exemplos da igreja. Normalmente fala, mas... na nossa contagem, nós temos o maior dizimista dessa igreja, é o obreiro Jonas. Impressionante. Quanto Deus tem abençoado esse homem. É o maior dizimista da videira de Canoas hoje. Se chama obreiro Jonas Penafor. Sério, pastor? Mas ele está sempre aí ajudando vocês. Exatamente. Ele trabalha pouco e ganha muito. É impressionante. Ele creu na palavra. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque basta crer. É um posicionamento. Reinar em vida é um posicionamento. Tem muitos irmãos aqui que creram. Tem irmãos aqui que estão há 8 anos comigo, investindo, crendo. Sabe que a nossa igreja não está focada em dinheiro. Nós estamos focados em salvação. O que nos alegra é aquele batismo ontem lá. Cheio de gente nova chegando, pessoas tendo a vida transformada, saindo da depressão, da enfermidade. Agora, o que é isso? Nós estamos reinando sobre essa cidade. Nós estamos falando o quê? Essa cidade, ela já cresceu tudo que ela podia crescer. Só que nós estamos a caminho. Nós vamos ser uma das maiores igrejas dessa cidade ao longo dos anos. Pastor, mas não olhe para circunstâncias, olhe para Jesus. Reinar em vida é não olhar para o que está ao seu derredor. Por que tem muita gente que está assim, serve a Deus um dia, outro dia não serve mais. Um dia está feliz, outro dia está mal. Um dia está... Porque ainda não entendeu o que é reinar em vida. Reinar em vida é reinar sobre as circunstâncias. É um posicionamento. Alegria e felicidade é um posicionamento, não é um estado de espírito. Eu acordar hoje, eu acordo feliz. Não, pastor, eu acordo sempre de mau humor. Você deveria ter um posicionamento. Minha vida inteira, antes de Cristo, foi acordar de mau humor. Acordava de manhã, minha esposa dizia, bom dia. Bom para quem? Esse era eu. Hoje eu não aceito. Eu acordo já 1000 graus. Eu já acordo a 1.000.000. 1000 watts de potência. Já acordo, aleluia, vamos lá, agora já desço aqui para o meu período de devocional de oração. E se tem que fazer alguma coisa, eu já faço. Eles estão me impedindo de muita coisa aqui, me prendendo, não querendo deixar fazer as coisas, mas eu vou fazer. Eu respeito eles também, mas não muito. Então o que acontece? A alegria não é um estado de espírito, é um posicionamento.
de saber que a verdadeira alegria está dentro de você. E essa alegria é Jesus. E aí você então reina sobre as circunstâncias da tristeza, reina sobre as circunstâncias da enfermidade, reina sobre as circunstâncias da escassez. Porque tudo aquilo que você fala, você decreta. E o que você fala vai ser o que você vai ter. Um grande problema na vida dos crentes hoje é acreditar em tudo que acontece ao seu redor. Só porque você está vendo. Como assim, pastor? Mas se eu estou vendo o negócio, é porque está acontecendo? Não. Porque você não deve andar pelo que vê. Você deve andar pelo que você crê. E andar pelo que vê é natural, é carnal. Andar pelo que crê é sobrenatural. Por quê? Você está vendo o problema, você está vendo a dificuldade, mas você olha e fala, não, isso aqui não é a verdade é o que está escrito na palavra de Deus. Se eu não cresce nisso, eu não tinha levantado daquela cadeira de roda, eu estava sentado até hoje lá, pregando de cadeira de roda aqui, você ia dizer, ai pastor, que legal, está pregando, glória a Deus, nada te para. Mas eu olhei para as pernas e falei assim, eu não aceito isso aqui. Eu não aceito. E foi passando um dia, 2 dias, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, e eu levantei para nunca mais sentar lá de volta. Por que eu estou dizendo isso? Reinar sobre as circunstâncias é um posicionamento de fé. Deus te salvou para você reinar. Pastor, a minha célula está difícil. Tem um irmão nosso, um líder, o nome dele tem 3 letras, e tem 4 letras. E aí ele falou assim, pastor, eu estou firme com a minha célula. Eu vendo que a célula dele, os irmãos não vinham ajudar ele a limpar o prédio, não estava nem aí para ele. Ele mandava uma oração todo dia no grupo da célula, ninguém respondia, dava um eco no grupo. Uau, 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 uau. Eu fiquei brabo. Sério? Na reunião discipulada eu falei para ele, vou te tirar dessa célula. Porque a Bíblia diz que quem não honra o profeta não deve ser digno de receber ele. Nós vamos sacudir os pés as poeiras dos sapatos e vamos para o próximo lugar. Tu não vou te deixar mais ali. Mas ele é um homem de Deus. Ele falou assim, pastor, eu entendo, eu também fico brabo, mas deixa eu tentar mais uma vez. Falei, glória a Deus por irmãos assim ao meu derredor. Eu louvo a Deus por ter gente assim perto de mim. É gente assim que eu quero perto de mim. E aí, pastor, o que aconteceu? A célula dele está explodindo. A célula dele tem líder em treinamento, já tem próximo anfitrião, vai multiplicar até março. Mas por quê? Porque ele reinou em vida sobre as circunstâncias. Ele falou, mais uma vez eu vou acreditar, e eu vou indo. Pastor, e as pessoas responderam? Abafa o caso. Mas Deus mandou gente nova. Deus manda sangue novo. Para descoaiar o sangue velho. E aí o que acontece? O negócio vai. É assim. Deus não obriga ninguém a nada. Amém? Não vai obrigar. Não sou eu que vou obrigar, não vai ser os líderes. Mas Deus vai mandar gente nova. Sabia? Tem gente hoje capaz de resolver todos os nossos problemas financeiros se só fizer um posicionamento de fé. Mas às vezes Deus vai levantar gente de fora para vir. Vai mandar, e essas pessoas vão se tornar pessoas fiéis. E vai mudar as circunstâncias. Agora, eu estou dizendo isso sobre a vida da igreja, mas estou falando sobre a sua vida. Às vezes você está lá, o seu casamento não é tudo aquilo que você imaginava. Reine sobre as circunstâncias. Comece a ver o que você não está vendo. E declarar aquilo que você não está vendo com os olhos naturais. Declare que o seu casamento é um casamento feliz. Ah, pastor, mas é tão difícil, às vezes, a gente tem que declarar. Não é difícil, filho. Se fosse difícil, nós poderíamos fazer. É impossível. Só Deus pode fazer. Então, qual que é o nosso papel? Declarar em fé e orar. Para que Deus alinhe todas as coisas. Que oração é essa? Jesus ensinou que a vontade do céu seja feita na terra. No céu tem doença? Não tem. Você não vai encontrar no céu lá um anjo na fila do INSS com a asa quebrada. Não vai encontrar no céu isso, não. Você não vai encontrar um anjo na nuvem com depressão. Vai encontrar uns machucados, mas é culpa do Márcio Zudreve, que deu muito trabalho para os anjos. Mas você não vai encontrar anjo triste, porque no céu não tem tristeza, é só alegria. No céu, você vai precisar de dinheiro no céu? Não, no céu tem toda a provisão. Tem tudo que você precisa. Deus é o suprimento de tudo que nós precisamos. Então, tem coisas que é só para essa terra, mas tem gente que vive só em prol das coisas dessa terra e esquece das coisas do céu. Por isso que fazer a vontade dos céus na terra é dizer, Deus, eu sei que Tu és o meu suprimento.
O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Essa é uma verdade. Ah, pastor, mas às vezes isso não acontece para valer. É porque você precisa mudar os seus olhos. A Bíblia diz que se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo andará em luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo andará em trevas. Então a questão não é trevas e luz, é como você vê. É ou não é muito mais fácil você encontrar erro na outra pessoa do que em você mesmo? Hã? Tem o quebra-gelo da cela, nunca faça esse. Fale um defeito seu. Um dia um líder fez isso, falei, Deus do céu, não faça isso. Já tem o diabo para falar os nossos defeitos, não precisamos falar um dos outros. Fala qualidade. Mas fala um defeito seu. O que as pessoas falam? Sincero demais. Quanto muito, eu gasto demais. Mas ninguém fala assim, eu sou mentiroso. É ou não é? Não tem essa palavra, não tem. Por quê? Porque é difícil encontrar defeito em nós. Mas se fosse assim, fale 3 defeitos do seu irmão. É uma lista. Por quê? Porque é olhos maus. Nós temos facilidade de achar defeito. Isso não é reinar em vida. Reinar em vida é reinar com olhos de amor. Esse irmão que está do seu lado, ele tem defeito. Ele tem. Mas seguinte, se a conversa é defeito, eu quero dizer para você que você talvez tenha muito mais do que ele. Ficou bom agora, né? Então o que acontece? Pastor, essa conversa não é boa. Então vamos mudar de ideia. Vamos mudar de conversa. É ou não é? Não vamos falar sobre defeito, vamos falar sobre qualidade. É a mesma coisa falar de cabelo para um careca. Falar de academia para um gordinho. Entendeu o que eu estou dizendo? É um assunto que não é bom de conversar. Vamos mudar de assunto. Agora, reinar em vida envolve falar o que você não está vendo. O senhor está dizendo que eu tenho que ser, olha o que o mundo fala, cínico? Falar o que eu não estou vendo? A pessoa é dissimulada, faz isso, faz aquilo, e o senhor quer que eu fale que ele é um santo? Não, eu não quero que você fale, eu quero que você profetize. Porque quem está em Cristo é o que Cristo é. O que você faz não define quem você é. E é isso que você precisa entender. É o que Jesus fez que define quem você é. E Jesus fez muito. O que ele fez? Ele pegou todos os seus defeitos, colocou na cruz junto com ele e levou com ele. Quando Deus olha para você agora, dos seus pecados ele não se lembra mais. Você é perfeito. Jesus é perfeito? Sim, perfeito. Então, se Jesus é perfeito, você está em Cristo Jesus. Você é perfeito junto com ele. Posso ouvir um amém? É difícil de acreditar, né? Mas é palavra de Deus. No entanto, que a Bíblia diz que Deus é bom. E Ele tem pensamentos bons ao seu respeito. Pensamentos de paz e não de mal. Então, se Ele é bom e Ele tem pensamentos bons, é óbvio que Ele só tem coisas boas para você. Ele não tem coisas ruins. E se tem algo na sua vida, preste atenção, que é ruim que aconteceu ou está acontecendo, não é vontade de Deus. Ah, pastor, mas eu não sei explicar. Ouça, você não precisa explicar tudo. É uma ilusão achar que você tem que explicar tudo. Sabe quais são as duas maiores ilusões dessa terra? Querer explicar tudo, e nesse afã de explicar tudo, você desmotiva, aborrece, você não vai encontrar explicação para tudo. E a segunda se chama comparação. É você querer se comparar com o outro. Alguém falou assim, viu, pastor, como as igrejas estão crescendo. Eu não vejo que a nossa igreja está crescendo tanto. Você sabe que barulho é esse? Pastor, mas parece que muita gente passa e não fica e vai embora. Esse é o chocalho da serpente. Por quê? Porque isso traz condenação e acusação. Você vai ficar olhando para quem daí? Para Jesus? Não, você fica olhando para você mesmo.
Aí alguém falou isso para mim, eu falei, eu não acho. Se tiver 10 pessoas para me ouvir, eu já acho que essas pessoas são meia louca, porque eu fico impressionado que alguém queira me ouvir. Se tiver 5 pessoas para me ouvir, eu fico assustado. Porque não tem nada a ver comigo e nem com você. Tem tudo a ver com Ele. Quanto mais você está longe de você, mais o seu ego vai ser massacrado. E mais a glória será sobre Ele. E aí nós permanecemos. E aí chega um dia que a bomba explode. E aí o que acontece? Vem as perguntas, às vezes das mesmas pessoas que fizeram as críticas. Bah, como foi que aconteceu, pastor? Fala para nós aí a estratégia que o senhor usou. Estratégia? Estratégia é coisa humana. Isso aqui quem fez foi Deus. E o que Deus fez não se explica. Eles só chegaram e nós vamos cuidar deles, apacentar. E o que nós decidimos falar segundo a fé de Deus, aconteceu. Hoje nós somos a maior igreja dessa cidade, aleluia. Entendeu o que eu estou dizendo? Não dê ouvidos para o que o diabo fala. Reine em vida. Qual que é a substância de quem reina em vida? Fala assim comigo, a fé. Por quê? Fala assim comigo, Hebreus 11. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Aí você tem alguém lá da sua família que você fala assim, isso aqui nunca vai converter. E quando vê, você está sentado do seu lado aí. Ontem eu fui fazer uma comunhão, estratégia, 007 Golden Knights. Eu cheguei na comunhão, o pessoal estava tomando uma cerveja, eu acho que era chopp. Eu vi as caras, todo mundo falou assim, que o pastor chega, é que Jesus chegou na mesa. Aí a garçonete veio e falou para o senhor, eu falei que era uma caipira. Pastor, o senhor bebe? Calma. Se fizer um recorte nesse vídeo aí, vou te pegar. Aí você pega da internet e faz um recorte, pastor tomando caipira. Não terminei a história ainda. Eu falei para a garçonete, tira tudo que é de álcool, deixa só o limão. Ela falou, dá para fazer. Ela fez uma limonada e botou num copo de caipira. Falei, traz duas. Que era em dobro, comprava uma, ganhava outra. Falei, eita glória. Chegou a caipira e ficou todo mundo me olhando. Falei para minha esposa, toma aí. E aí, rolou a conversa. Todo mundo se abriu. E bababá. Talvez se estiver assistindo, eles vão descobrir hoje que era limonada. Pastor, o que é isso? Me faço de tudo para com todos, para no fim ganhar alguns. Eu não preciso parecer com o mundo. Não preciso. Mas eu posso ser um agente infiltrado. Esse negócio de achar que ser crente é só dentro dessas 4 paredes, você está por fora. É lá fora, é daquela porta para fora que a luz brilha, porque a luz, ela vai iluminar a cidade, não debaixo do alqueire, mas no velador, onde a luz pode brilhar. Sabe o que acontece? Essas pessoas vão olhar, e talvez até disseram, esse pastor é legal, diferente. Ouça o que eu vou dizer, daqui uns dias eles vão estar sentados numa dessas cadeiras aí. Daqui uns dias vão estar nos nossos batismos, nos nossos encontros. E sabe o que vai acontecer? Na verdade já aconteceu, Jesus vai pegar eles. Por quê? Porque é uma promessa de Deus. Agora, o que eu tenho que fazer, pastor? Qual que é o meu papel nessas circunstâncias? Reinar em vida. Reinar sobre a circunstância. É posicionar-se em Deus. A luz brilha em meio às trevas. A pergunta que você deveria se fazer hoje é, eu estou reinando em vida? Pastor, mas como é que eu sei que eu estou reinando? Eu pergunto, quantas pessoas você ganhou para Jesus esse ano? Não me responda. Mas pergunte para você mesmo. Porque imagina, você tem uma riqueza dentro de você. Você acredita que nesses dias, no nosso mundo, tem gente morrendo com câncer? Você acredita nisso? É real isso? É.
Muita gente morre de câncer. Mas imagina que você tivesse, lá na sua casa, uma plantinha, que o chá dela cura o câncer. O que você faria? Você ia, se você é uma pessoa que entende qual o propósito, você ia multiplicar essa muda. Você ia plantar em tudo que é lugar. E todo mundo que tivesse com câncer, você ia fazer o chá para dar. Sim ou não? Você tem algo muito mais poderoso que o chá que cura o câncer. Você tem dentro de você o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos. E a realidade é, o que nós estamos fazendo num tempo como esse, com tanto poder dentro de nós. Jesus está voltando. Talvez nos próximos meses, você vai ouvir falar de um líder mundial. Escreve isso que eu estou dizendo, isso aqui é muito sério. Nos próximos meses, talvez você pode ouvir de um líder mundial que vai promover paz em Israel. Está prestes a estourar uma grande guerra em Israel. Sabe quem é o país protagonista dessa guerra? Irã. E a profecia bíblica narra que o anticristo é que vai promover paz em meio a essa guerra. Então fique de olho em Israel nesses dias. Alguém vai se levantar para promover a paz lá. E o que vai acontecer, pastor? É hora de fazer as malas. Porque nós estamos voltando para casa. E o que vai acontecer? Não vai ter mais morte, nem choro, nem dor, nem lamento, nem sofrimento. Porque o nosso Jesus vai nos levar para estar com Ele. Eu preciso dizer para você, você está preparado para isso? Ai, pastor, eu queria tanto ainda casar, eu queria tanto... Eu quero que Jesus volte. Eu queria ver a minha neta crescer. Não, eu quero que Ele volte. Porque a maldade nessa terra vai acabar quando o reino dele se estabelecer. Que reino é esse? É um reino que virá. Mas Ele já mandou o seu reino na frente. A igreja hoje reina por meio de Cristo Jesus. Eu quero desafiar você hoje a emitir decretos proféticos sobre a sua casa, sobre a sua família, mas também sobre as pessoas ao seu redor. Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar. Aleluia. Eu quero dizer para você, nós precisamos crer nisso. Essa é a verdade para nós. O tempo vai passar. E a tendência é que o mundo tente esfriar você. É só você perceber. Ontem foram 16 pessoas que desceram as águas lá. Eu não sei se todas estão aqui, mas deveriam estar. Se elas não estão, danger, perigo. Perigo. Se a pessoa batizou ontem e não veio no culto hoje, acendeu uma luz vermelha. Perigo. Por quê? Porque o bebê precisa se alimentar. Hoje é o dia da comida ser servida. Se ele não veio, os líderes precisam entrar em ação ainda hoje. Todos os líderes que estão aqui, se você percebeu que alguém que batizou, alguém da sua célula não veio no culto hoje, entre em contato. Pastor, mas eu não quero ser incomodativo. Seja. É melhor ser incomodativo agora, de que depois você está lá e vê que a pessoa ficou. É triste ou não é? Você chegar lá e você dizer, cadê o fulano? Não veio. Vai vir só na próxima chamada. Então, façamos de tudo para que ninguém se perca. Porque haverá um dia que toda essa tormenta, tudo isso vai acabar. Essa é a esperança viva que está no nosso coração. Eu digo para você, ainda que você possa olhar para você mesmo e se achar incapaz de algumas coisas, eu quero dizer, você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Reinar em vida, o povo salvo para reinar, é um povo que não é forte em si mesmo, mas ele tem uma porta aberta diante dele que ninguém pode fechar. Feche os seus olhos por um instante.
Haverá um dia que os céus vão se abrir e o nosso rei vai voltar. E nós vamos chegar lá. E nós compareceremos diante do tribunal de Cristo para expressar as obras das nossas mãos. E nós seremos recompensados face a face pelo nosso Jesus. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristal. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro nunca mais, tristeza e dor nunca mais. Verei o grande rio da vida, claro como um cristal. Verei a face do meu mestre querido. Não haverá mais noite ali. Não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo em as nações andarão na sua luz e as portas jamais se fecharão. A cidade é de ouro puro, de jaspe. Como um lindo coral, declare nessa noite: morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. E morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Não haverá mais noite ali. Não haverá, aleluia, nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo enfim. Aleluia, aleluia. Esse é o nosso destino. Nós estamos voltando para casa. E o Senhor nos garante essa volta, porque é algo que Ele já comprou para nós na cruz. Eu quero declarar: não desanime. Se algum dia você desistiu, não desista mais. Permaneça firme, porque Jesus está vindo buscar aqueles que permanecem até o fim. E você é uma dessas pessoas. Levante a sua mão, quero te abençoar. Eu declaro que o amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, sua casa, sua família. Eu profetizo que essa semana será a melhor semana da sua vida. Eu declaro que boas notícias vão chegar até a sua casa. O Senhor te surpreenderá com o favor dEle, em nome de Jesus. Diga amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia.
Dê um abraço em pelo menos 3 irmãos. Nós estamos encerrados. Declare sobre ele uma semana de vitória. Você que está conosco pelo nosso canal do YouTube da Videira de Canoas, que você possa se inscrever no nosso canal, também deixar o seu like e compartilhar com o máximo de pessoas que você puder. Obrigado por nos acompanhar. O Senhor te favoreça em tudo. Você tem uma semana de vitória, em nome de Jesus. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais.